Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, em nossas vidas, nos guiando, nos orientando, nós aqui no grupo, você que me vê, vai me ouvir, em nome de Jesus. Nós estamos nessa nossa travessia, estamos seguindo em direção à realidade plena do nosso existir, e até lá nós passaremos por momentos de limitações, circunstâncias que nem sempre nos parecem positivas. E em todas elas nós precisamos dessa graça e dessa paz no nosso interior para vivermos nesses momentos com sucesso. Então nós estamos nesta manhã e queremos refletir sobre a palavra do Senhor. Eu vou tomar um versículo que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 15. Então nós temos Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos é tido como sendo o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos o escreveu a pedido dos irmãos lá do seu tempo. Marcos acompanhava Pedro nas suas pregações, nos seus ensinos, nos seus testemunhos a respeito do Senhor, e os irmãos pediram para que Marcos escrevessem esses testemunhos, esses ensinos, essas experiências do apóstolo Pedro, para que eles tivessem esse registro com eles, de onde nasceu então o Evangelho segundo Marcos, assim dizem os estudiosos do assunto. E nós vamos ler o versículo 15 do capítulo 1, e este versículo estabelece para nós, nosso Senhor estabelece para nós, os 4 fundamentos de todos os seus ensinos, de todos os seus milagres, de toda a sua vida ministerial. Então, tudo que o Senhor vai realizar nesses 3 anos e meio, depois naquilo que será a continuação disso, está alicerçado sobre esses 4 fundamentos, ou essas 4 pilares, 4 pedras. Aí não há limite para a imaginação. Então, se compreendermos esses 4 pontos, esses 4 princípios, nós compreenderemos todo o ensino do Senhor, todos os porquês dos milagres, das ações do Senhor. Então, vai dizer assim, Marcos, nesse versículo: completou-se o tempo. Primeiro fundamento, completou-se o tempo. Depois ele diz: o reino de Deus se avizinha. O reino de Deus se avizinha, ou está próximo. Segundo fundamento. Terceiro fundamento: arrependei-vos. Arrependei-vos. E o 4º fundamento: credes no Evangelho. Credes na mensagem que eu estou trazendo. Então essas 4 realidades vão sustentar todo o ministério do Senhor, todos os seus movimentos, todas as suas ações, tudo que nós vamos ler nos Evangelhos e depois nas cartas dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento, no Apocalipse, tudo que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, estão diretamente relacionados a essas 4 verdades. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, ou se avizinha, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, quando o Senhor fala, completou-se o tempo, a palavra tempo aqui, como nós sabemos, é kairos, não é o cronos, não é o tempo comum, não é o tempo das horas, o nosso tempo, mas é o kairos de Deus. E ele fala desse kairos na sua plenitude. Então o kairos de Deus alcançou a sua plenitude.
a vinda do Senhor Jesus a este mundo é o tempo pleno do plano de Deus. Então aquilo que foi pensado por Deus na eternidade, no seu conselho, antes da criação de todas as coisas, que era a encarnação do Verbo, que era a vinda do Verbo ao mundo, o Verbo se identificando com a criação, para que nessa sua forma humana, na sua carne, pudesse redimir essa criação. Então, esse tempo, esse kairos, né, é o kairos pleno de Deus, é o tempo pleno, é o centro de todas as ações de Deus. Sem isso, Deus não criaria, Deus não faria coisa alguma. Deus só vai dar existência ao universo porque Ele um dia se tornaria humano, se vestiria de carne humana, da natureza humana, e redimiria, resgataria todas as coisas para reconciliá-la com Ele. Então, o que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo foi justamente cumprir esse tempo. Então, o tempo está cumprido, está pleno, porque nele o plano de Deus se planifica, se completa. Então, não há mais nada para ser feito, não há mais nada para ser esperado, não há mais nada para ser projetado. Agora ele está lá, né? Deus feito homem, Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente com as suas criaturas. Então, quando ele diz completou-se o tempo, ele está falando desse ponto glorioso que sustenta toda a criação, sustenta toda a reconciliação da criação com o Criador e que a mantém na existência eternamente. Então, esse é o tempo. Agora, é importante pensarmos que o Senhor Jesus está dirigindo essas suas palavras aos judeus. Ele não está dirigindo isso aos romanos, aos gregos, aos filósofos, ao Platão, Aristóteles, a Sócrates e os demais. Ele está dirigindo essa sua palavra aos judeus. Então, o alvo, o objeto de tudo isso é os judeus. E aí precisamos perceber, nessa fala do Senhor, como que os judeus pensavam o tempo, esse tempo, o tempo de Deus. Então não vai fazer sentido nenhum para os gregos, não vai fazer sentido nenhum para os romanos, não vai fazer sentido nenhum para os brasileiros, porque o modo de pensar o tempo de todos estes é bem diferente do modo de pensar o tempo dos judeus. Então, se nós quisermos compreender a verdade do que significa completou-se o tempo, temos que primeiro buscar entender como os judeus pensavam o tempo em relação a Deus. E aí a gente vai ter a abertura, o esclarecimento do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E a segunda questão que ele coloca aqui, que está justamente ligada a essa primeira, é que o reino de Deus se aproxima, o reino de Deus se avizinha. Então, o que é que os judeus esperavam? Os judeus esperavam o reino de Deus. Eles esperavam a vinda do Messias, e com a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus. E um reino que dizia respeito muito diretamente a eles. Então o Messias seria o Messias libertador dos judeus, e ele implantaria o reino de Deus através dos judeus. Então, para os judeus, a vinda do Messias traria com ela o reino de Deus. Então, se o Messias chegou, o reino de Deus também chegou. E aí o Senhor Jesus coloca duas questões que contraria essa maneira de pensar, quando ele diz, de fato, o tempo está pleno, está completo, o tempo é agora, mas o reino de Deus ainda não, o reino de Deus ainda é futuro, ele se aproxima, mas ainda não chegou, ele se avizinha, mas ainda não se estabeleceu. Então o reino de Deus ainda vai acontecer.
está por vir. Com isso, o Senhor Jesus quer dizer, e agora nós entendemos isso claramente, que a sua primeira etapa enquanto Messias no mundo não era estabelecer o reino de Deus. Seu primeiro momento, a primeira etapa da sua missão, era a realização da obra espiritual de Deus no mundo. Então ele vem primeiro para tirar o pecado do mundo, ele vem para tomar sobre si o pecado da humanidade, e uma vez que ele toma para si o pecado da humanidade, ele desfaz as obras do diabo. Desfazendo as obras do diabo, ele vai abolir a morte, e abolindo a morte, ele vai trazer à luz a vida, e essa vida é a vida plena, a vida abundante, ou a vida eterna. Então o primeiro trabalho do Senhor enquanto Messias não era com o reino de Deus propriamente dito, na forma pensada pelos judeus, mas era espiritual. O Senhor veio primeiro para tratar das questões espirituais. E o Senhor realizou essa obra redentora através de sua morte e ressurreição. E essa obra redentora, ela seria anunciada primeiro para a formação da sua igreja. Ele tiraria dentre os judeus e dentre os gentios um povo para formar a sua igreja, um povo para o seu nome, vai dizer Pedro, Tiago, depois, mais tarde. Então o Senhor vai dizer depois que ele vai edificar a sua igreja antes da chegada do reino. Portanto, o reino de Deus não é a igreja não é o reino. Até o século IV, por exemplo, da história da igreja, todos os pais da igreja pregavam o reino de Deus como sendo esse reino futuro, esse reino que se avizinha, esse reino que está próximo. O milênio era um dos temas muito queridos daqueles irmãos. Então, até o século IV, o reino de Deus era uma verdade futura, não era presente. O presente era a formação da igreja. Então a igreja trabalha, prega o evangelho, anuncia Cristo, sua morte e sua ressurreição, para que as pessoas que creem em Jesus se tornem igreja, corpo de Cristo. A partir do século V, então a igreja, quando ela se vê no trono de Roma, quando ela se vê de posse do poder, não só espiritual, mas também temporal, político, econômico, então ela passou a proibir a pregar o reino de Deus como algo futuro. Eusébio, por exemplo, o primeiro historiador da igreja, ele vai dizer que aqueles que pregavam o reino de Deus como uma coisa futura, eles eram curtos de mente, eles não tinham inteligência. Veja que ele está falando de Pápias, ele está falando de Justino, ele está falando de Irineu, ele está falando de Orígenes, ele está falando Policarpo, que era discípulo de João, o apóstolo. Ele está colocando toda essa gente como gente de mente curta, que não entendeu a Bíblia, não entendeu o Evangelho, e por isso ensinava que o reino de Deus é futuro. Então você veja aí. E quando você estuda Eusébio, você vai notar a sua proximidade com Constantino e essa sua ação como secretário de Constantino, e ele vai ver nessa pessoa a possibilidade de fazer com que a igreja se torne ela o reino de Deus, e aqueles que são os seus representantes, no caso o bispo de Roma, rei na terra, representante do rei Jesus. Então a igreja é o reino de Deus, e o rei na igreja, na terra, é o seu representante. E aí se estabelece todo o tribunal da igreja e as leis da igreja, e ela assume toda a política romana, as dioceses romanas passam a ser as dioceses da igreja. Enfim, a partir daí a igreja se coloca como reino e proíbe que os seus teólogos ensinem que o reino de Deus é futuro. Por que isso? Porque lhe convém. Se a igreja é o reino
e o bispo central é o rei no lugar de Cristo, o rei representante de Cristo, então todas as pessoas, todas as cidades, todos os estados, etc., terão que estar sujeitos a ele. Então, como dizem os historiadores, não foi o cristianismo que converteu o Império Romano, mas o Império Romano que converteu o cristianismo numa potência imperial, com suas políticas, com sua economia, com seu sistema, com tudo que era próprio de Roma. Então é aí que o reino de Deus passa a ser a igreja, é aí que começaram a ensinar que o reino de Deus é agora, é a igreja, e nós já estamos no reino, e aqueles que estão na liderança da igreja devem ser vistos como representantes do rei Jesus. E aí nós temos mais de 1000 anos de história para contar para nós em que tudo isso resultou. Então os judeus pensavam que o Messias chegando, o Messias traria com ele o reino de Deus. O Messias vem e diz: o tempo está completo, porque eu sou a completude do tempo. O Kairos de Deus se completa em mim. Como dizia Calbartes, também fala disso, quando diz que usa uma metáfora importante, dizendo que nós poderíamos pensar a eternidade como sendo o mar vermelho, e o Cronos é a abertura do mar vermelho. Então a eternidade existe, Deus é eterno, sua realidade é eterna, mas ele decide abrir essa eternidade para criar o tempo, o Cronos, e fazer com que todas as coisas apareçam. Mas o tempo Cronos não é eterno. O tempo Cronos tem uma lógica de ser, um propósito de ser. E quando terminar o tempo Cronos, é como que o mar se fechou. Israel está do outro lado, o mar se fecha, e no mar tudo que é próprio do tempo perece. Então, dentro do Cronos, tudo que está relacionado ao Cronos perece quando a plenitude do tempo se estabelecer eternamente. E aí nós temos o Cristo, que é esse que vem da eternidade, entra no tempo, passa pelo Cronos e depois fecha esse Cronos na sua segunda vinda, abrindo agora sim a eternidade para toda a criação. Então nós temos esses dois pontos essenciais para decidir toda a nossa compreensão a respeito da vinda do Messias, dentro desse plano maior de Deus, que ele chama aqui de Kairos. Temos a realidade do reino de Deus, a realidade do reino de Deus que vem, que virá, que não é agora. Agora é o tempo da igreja, é o tempo da formação da igreja. Nós estamos aqui como igreja e não como reino, é eclesia e não basileia. E a terceira questão que ele coloca aqui é arrependei-vos. E essa palavra arrependei-vos, metanoia, metanoite aqui, ele está falando aos judeus. Note, isso é importante para nós. Não é grego, não é romano, não é brasileiro, é judeus. E metanoia tem a ver com pensar. Metanoia, metá quer dizer além, ir além. Nous, mente, pensamento. Então o que ele está dizendo aos judeus? Vocês, enquanto judeus, precisam mudar a maneira de pensar. Vocês agora precisam pensar para além daquilo que vocês pensavam. Até agora vocês pensavam toda a realidade a partir do Sinai. Os judeus estavam presos ao Sinai, à lei de Moisés, ao Pentateuco, à Torá. E o Senhor diz: vocês não compreenderam que o Sinai é símbolo, o Sinai é Cronos, a lei é Cronos, a lei é símbolo. Então, se vocês pensavam a vida, a história, o reino de Deus e tudo mais a partir dos símbolos, agora vocês terão que pensar todas as coisas a partir da sua realidade, não mais do símbolo, não mais do Cronos, mas do Kairos.
E quem é a realidade? A realidade é o Senhor. Então agora os judeus teriam que começar a pensar a nação de Israel dentro dessa nova compreensão. Continuar pensando Israel tal como vinham era negativo, porque um novo momento se estabelece diante deles. Então, quando nós lemos o Sermão do Monte, por exemplo, o Senhor Jesus vai deixar isso muito bem esclarecido, quando ele fala: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Quer dizer, tudo o que vocês ouviram, a forma de pensar, de entender, de compreender, eu, porém, vos digo, a partir de mim, é uma outra realidade, é uma nova compreensão. Então, mudar a mente, mudar o pensamento, mudar o jeito de pensar dos judeus. Depois isso vai se estender para todos e chega até nós. Mas, primeiramente, ele está falando com os judeus. Paulo vai confessar isso diante do rei Agripa, no seu testemunho, quando ele diz que ele pensava Israel, pensava o Messias, pensava o reino de Deus, a partir do Sinai. E ele se coloca como um dos melhores dentro dessa realidade. Ele chega a dizer que da sua idade não havia ninguém melhor do que ele. Então, uma pessoa zelosa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vivia para Deus. Tudo o que ele fazia era em função da realidade de Deus. Era assim que os judeus pensavam. Então, diante do Messias Jesus de Nazaré, Paulo se viu afrontado. Não é possível que esse Jesus de Nazaré seja o Messias. Tenha coragem de dizer que ele é o Messias. E Jesus se declara Messias ali em Nazaré, quando lê Isaías 61 e diz: hoje se cumpriu diante dos olhos de vocês esta profecia. Por quê? Está falando de mim e eu estou aqui. Então Paulo vai dizer ao rei Agripa e aos que estavam ali: eu esperava, como todos os judeus, pelo Messias, porque o Messias é a esperança de Israel. Mas o que nós pensávamos do Messias não tinha nada a ver com esse Jesus que apareceu. Quando ele aparece a mim no caminho de Damasco e me diz a realidade de quem ele é, e eu entendi, metanoia aconteceu em Saulo. Saulo passou a pensar completamente diferente de tudo que ele pensava. Ele chega a dizer que tudo aquilo que ele pensava, que ele dava valor e achava ser de Deus, agora já é visto como lixo, como esterco, como nada. Já não tem importância nenhuma. E ele usa uma expressão em Filipenses 3, que é muito importante para nós aqui, quando ele diz: irmãos, eu quero ser achado por Deus em Cristo. Eu quero ser achado por Deus em Cristo, e não no Sinai, e não na lei, e não em Moisés, e não naquilo que eu pensava ser a realidade. Então Cristo é a nova realidade. Então agora pensar a vida, pensar a nação, pensar o reino, pensar a salvação a partir do Cristo. O Cristo que planifica todo o propósito de Deus. Então, metanoia para os judeus é mudar a mente, mudar o pensamento em relação a eles mesmos, em relação a Deus, em relação ao reino e muito especialmente em relação à pessoa do Messias. E compreender o Messias nessas duas realidades. Primeiro, a sua humanidade, que ele vem para tirar o pecado do mundo e purificar o mundo, para estabelecer o mundo eterno. E segundo, a sua realidade como rei, que virá em glória, aí sim, para estabelecer o reino eterno. Então isso vai passar ainda pela maioria dos judeus. E finalizando, ele vai dizer: credes no Evangelho. É uma nova notícia, mas é uma nova notícia boa, boa nova. Então o que eu estou trazendo para vocês é uma notícia nova e boa. Agora vocês precisam crer. Veja que aqui o Senhor Jesus quebra totalmente tudo que estava construído na mente dos judeus. Até então os judeus não acreditavam, eles faziam. Então obedeciam à lei para ser.
cumprir a lei em seus detalhes, como ensinavam os fariseus, e que foram muito censurados pelo Senhor por causa dessa má compreensão. Capítulo 23 de Mateus, nós vemos tudo isso presente. Então, se os judeus até aquele momento entendiam que era preciso cumprir a lei, toda a lei, para então estar bem com Deus e viver com Deus e para Deus, Jesus vai dizer nada disso. Vocês jamais cumprirão a lei. A lei não foi dada para ser cumprida no sentido de, por ela, vocês alcançarem a perfeição. Vocês só serão aquilo que Deus planejou que serão através de mim. Então agora vocês precisam acreditar em mim. Quem tira o pecado de vocês não é a obediência à lei, mas sou eu pela minha morte e a minha ressurreição. Então o pecado do mundo é tirado por Jesus, mediante a sua morte expiatória. E a partir dele é a fé que funciona, e não mais a obediência à lei. Todos os princípios da lei, como construído naturalmente, quando nós pensamos em Deus com essa referência universal, essa ética universal, esse princípio universal, esse valor universal, essa prioridade universal, essa praxis universal, disso não se altera nada, nisso não muda nada, é o que é. Então Deus será sempre essa referência ética, essa referência moral, essa referência de santificação ou de santidade. Mas não é isso que o Senhor está falando. Está falando agora dessa necessidade de crermos. Quem crer? Então os judeus precisam crer em Jesus, os gregos precisam crer em Jesus, os romanos precisam crer em Jesus, os brasileiros precisam crer em Jesus, os japoneses, os chineses, todo mundo precisam crer em Jesus, naquele Jesus de Nazaré, para que nele, veja, nele, não nas obras, não na lei, não no Sinai, mas nele alcancem a vida eterna. Então a nossa vida, ou a nossa salvação, ela nos é dada como dom gratuito, diz Paulo, em Cristo Jesus. Quando você e eu cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós, para nos restaurar a Deus, para nos reconciliar com Deus, é isso que nos garante na vida, agora, aqui, hoje, e também na eternidade. Então, Cristo é esse centro que se estabelece na nossa vida, e é a partir dele que Deus trabalha em nós, por nós e conosco, todos os dias. Nós não estamos mais presos, notem, nós não estamos mais presos a símbolos, a metáforas. Aleluia, isso é muito importante. A igreja não vive de símbolo, a igreja não vive de metáfora, a igreja não vive de exemplos, ela vive da realidade que ela é em Cristo Jesus. Cristo é a sua realidade, e essa realidade que Cristo é a realidade que nos faz ser quem somos, para estarmos aqui hoje falando de Deus e esperando o tempo quando de fato tudo isso será pleno em nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs aqui, que me verão, que estão me vendo, para entendermos o ministério do Senhor, os ensinos do Senhor, os milagres do Senhor, tudo que o Senhor fez, nós vamos ter que parar e refletir profundamente, amplamente sobre esses 4 princípios. Primeiro, o que ele quis dizer com plenitude do tempo? A quem ele quis dizer a plenitude do tempo chegou? Por que ele diz aos judeus que a plenitude do tempo havia chegado? Segundo, ele fala do reino de Deus, mas não do reino de Deus como uma experiência imediata. O reino de Deus não é uma experiência imediata para os judeus nem para nós.
O reino de Deus é algo que ainda será estabelecido no tempo. Portanto, na oração do Pai Nosso, nós oramos, o Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino. É algo que virá, e quando vir, a vontade de Deus será feita tanto na terra como no céu. Terceiro, mudança de mente, mudar de pensamento, mudar a forma de pensar. Aqui primeiro aos judeus, como os judeus pensavam até então, como eles deverão pensar a partir daquele momento que se coloca diante deles. Se até então eles olhavam para trás, olhavam para Moisés, olhavam para o Sinai, agora eles terão que olhar para o homem Jesus de Nazaré e construir o seu futuro a partir dele. Então é uma nova visão de mundo, uma nova visão de realidade. E quarto, compreender que a partir do Cristo não é mais lei, não é mais obra, não é mais nada que o homem possa fazer por si mesmo, mas é apenas crer nele. Crendo nele, nós somos transformados para vivermos toda a verdade daquilo que é o plano de Deus na nossa vida. E é isso que nós pregamos hoje, é isso que a igreja deve pregar sempre, e é isso que nós veremos quando estivermos de posse da plenitude do nosso ser, tanto da consciência como da nossa realidade enquanto ser, para continuarmos, talvez continuarmos, nesse crescimento que não tem fim. Karl Rahner costumava dizer que o espaço que há entre a nossa finitude e a infinidade de Deus é o que nós temos para crescer em direção a Ele. Agora, se o espaço que há entre Deus e nós é infinito, então nós temos toda uma infinidade para crescermos. Então nós cresceremos infinitamente. Que coisa linda isso. Então que Deus nos ajude a compreender esses pontos. Sempre que você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, procure saber primeiro 4 coisas importantes. O que diz a realidade daquele texto que você está lendo? Ali tem uma realidade posta. Você precisa compreender essa realidade. Precisa quebrar os pontos, destrinchar tudo aquilo para saber o que é a realidade daquilo que está posto ali no texto. Depois que você e eu compreendermos essa realidade do texto, nós temos que perguntar: o que essa realidade me diz? O que essa realidade tem a ver comigo? O que essa realidade diz respeito à minha vida? Agora eu vou pegar aquela realidade e vou começar a me perceber nela. Terceiro, o que essa realidade me faz fazer ou me faz ser? É a contemplação daquilo que está posto. Como que eu bebo isso? Como que eu como isso? Como que eu torno isso experiência na minha realidade, na minha vida? E quarto, o que essa realidade me faz dizer, contar, testemunhar, falar no mundo? Então, primeiro, o que diz a realidade? Compreender o texto na sua realidade primeiro. O que essa realidade me diz? O que essa realidade me torna? O que essa realidade me faz fazer? Compreendendo isso, nós vamos entender a Bíblia de uma forma muito importante. Deus te abençoe, Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém e amém.